Bom dia, Rosa Maria. E aí, Cacá? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom, esperar o pessoal chegar. Você que já tá aqui há bastante tempo, manda esse convite aí pra um povo, acorda eles, liga na casa da sogra do cara, fala que tem um evento extraordinário hoje. Sábado geralmente o cara pega mais leve, né, Cacá? Quantas lesmas você pegou ontem? Cacá, ontem bem cedo você já tava engatado em serviço, hein? Que coisa, hein? Pessoal aí do TikTok, bom dia. Espero que vocês fiquem na live, que o conteúdo hoje é bem legal. 3 lesmas, Cacá. Aí sim. Bertioga, olha esse Cacá, rapaz. Trabalhando em lugar bonito. Aí é top, hein? Tava na Riviera? Faltam 2 minutinhos aí. A galera entra, sai, não sabe bem o que tá acontecendo. Pra quem não sabe o que tá acontecendo, né? A gente tá aqui todos os dias fazendo uma live às 7 horas da manhã. Todos os dias às 7 horas da manhã. Compartilhando o conhecimento de um livro, que é um best-seller, talvez o livro mais vendido em gestão de negócios no mundo, que chama A Meta, do Eliyahu. Até o final a gente aprende a falar o nome dele. Eliyahu Goldratt. E ontem aconteceu um negócio bem inusitado. O César, que gosta bastante desse tipo de coisa. O César, ontem eu tava vindo pra cá, pra casa da minha sogra, e no meio do caminho eu toco o telefone, uma pessoa dizendo assim: olha, eu fui cliente de vocês há um tempo atrás, não sei se você lembra de mim, eu fui aí no Praça, a gente bateu um papo, tomou um café, eu tenho uma empresa de gestão de negócio e tal. E foi o cara que me indicou o livro, velho. Aí eu contei pra ele, ó, eu li o livro, gostei, tô compartilhando o conhecimento dele aí com o pessoal na internet e tal. Ele falou, não, eu tô acompanhando, tá legal pra caramba. Então, as coisas vão se encaixando, isso é muito legal mesmo. Então a gente tá trabalhando aí o conteúdo desse livro, A Meta, já fazem 20 dias hoje. Hoje é o 20º dia, metade do processo. O nosso personagem principal, Mr. Rogo, finalmente tem uma direção do que fazer com a fábrica. Pouco se fala agora do pessoal da gestão, né, da diretoria da fábrica, mais se fala a respeito do que está acontecendo lá na fábrica, propriamente dito. O consultor que encontrou com o Rogo no aeroporto, que era um ex-professor dele e tal, e agora especialista na área de produtividade, o Jonah esteve lá na fábrica na noite anterior, né, na véspera, sentou com todo o time dele, com a Stacy do estoque, com o Lu da controladoria, com o Bob, né, da produção, e agora com o Ralph Nakamura da informática, o cara dos relatórios, e começou a fazer pergunta, foi pro chão da fábrica, olhou 2 equipamentos lá que estavam estrangulando a operação deles, fez uma série de questionamentos, colocou um monte de apontamentos para ele, né? A respeito de não trabalhar em peça defeituosa, de fazer o básico, de tocar um fluxo constante, de não ficar esperando, né, o ótimo, fazer o bom. Foi bem massa a aula de ontem. Se você não assistiu a aula de ontem, o meu conselho para você é que assista ou no YouTube, no canal @PegosPeloTráfego, na série do livro A Meta, ou no YouTube, ou aqui no Instagram. O conteúdo de ontem ainda está aqui. Hoje à noite eu devo apagar o da última semana toda, porque ele já está todo no YouTube, tá bom? Então, se você gostar aí do que vai acontecer aqui agora, sai, entra no Instagram e assiste lá a aula de ontem. A aula de ontem para mim foi uma das melhores aulas até aqui. Fazendo uma breve retomada aqui do conteúdo para quem está chegando agora, o nosso personagem principal, ele está com um problema sério
dentro de casa, a esposa dele saiu de casa, pegou as coisas, meteu o louco, né, e saiu acelerando, foi embora, deixou a filha na casa da sogra, foi sem filho, sem nada. O menino estava com o pai num acampamento de escoteiros, onde ele constata algo bem relevante para estar na fase que ele está de solução do processo da fábrica. A história hoje começa ele indo para a fábrica, então a gente vai pegar da onde estava ontem, mas termina ele encontrando com a esposa. Então fica aí até o final. Tem algumas coisas para a gente compartilhar aqui hoje. Eu queria saber se você já compartilhou o link dessa live aqui com umas 1000 pessoas aí hoje. Escreve aí, não, né? 1000 não, mas umas 10, umas 5. Escreve aí o que você já conseguiu compartilhar. Então, Mr. Rogo tá saindo de casa, passa pelo hotel onde o John havia dormindo, aí se lembra, nossa, eu podia ter levado ele ao aeroporto. Aí ele falou, mas ele falou que não queria, que não precisava, tal, tudo bem, foi embora, graças a Deus, né, que não precisava, assim pude ficar em casa um pouco mais. Chega no escritório, chama a Fran, fala, Fran, reúne o time aí, traz todo mundo para a sala de reunião, que eu quero colocar os pingos nos is, eu quero organizar as nossas tarefas. Enquanto a secretária, a Fran, vai chamar os 4 mosqueteiros dele para conversar, ele começa a pensar na esposa. Ele começa a pensar na esposa, no fato dela não estar ali, dela não estar com eles. Aí ele lembra de uma coisa, e aqui, a parte, o fato familiar, eu quero que vocês tenham percepção de 2 sinais que foram bastante importantes para ele, no que diz respeito a encontrar a esposa. A primeira coisa que ele diz é que o sogro só ligou para ele desesperado, querendo saber onde estava a filha, no primeiro dia e no segundo dia. Depois disso houve um silêncio da parte do sogro, não ligou mais. Então tem uma semana que ninguém fala do assunto. Ele falou, viu, se tem uma semana que ninguém fala do assunto, vou ligar lá. Ela deve estar lá. Ainda tem aquele fato de que as crianças ouviram a música que o sogro costuma ouvir dentro de casa e tal. Então para ele estava bem claro que ele estava lá. E aí ele liga e a sogra atende. Quando a sogra atende, ele só fala assim, eu quero falar com a Julie. E aí nessa hora ela fica meio travadinha, porque não sabe se mente, se não mente. Aí ela fala, bom, não tá aqui. Eu falo, não, para de mentir, eu sei que ela tá aí, passa o telefone para ela. Aí ela não quer falar com você. Eu falo, tá bom, então diz que liga quando estiver pronta. Desliga o telefone, tenta ligar de volta, a sogra desliga na cara dele, tenta ligar de volta, ela não atende mais, aí a fábrica já começou a demandar dele, já começou a chamar ele, as coisas já começaram a acontecer, e ele não tem mais tempo de pensar nisso, pelo menos não agora na parte da manhã. Assim que ele desliga o telefone, o pessoal está reunido na sala de reunião, 10 horas da manhã, na verdade no escritório dele, e aí ele pergunta, o que vocês acharam do que o Jonah falou ontem? Qual é a opinião de vocês? E aí ele começa a perguntar de um por um. Alguns são bastante céticos com relação a mudanças, isso é normal em um grupo, tem gente que não quer mudar nada nunca, de jeito nenhum. Outros são extremamente animados com mudanças, querem mudar tudo o tempo todo. Outros são bem dos números e tal, então a primeira resposta que ele tem é do cara da controladoria. E ele fala assim, para falar a verdade, ontem eu fui para casa e fiquei pensando no custo por hora parada das máquinas de gargalo, que o Jonah falou que eram $2.700, e aí eu fui fazer algumas contas e só 80% do nosso material passa por aquelas máquinas. Então, na verdade, o nosso custo por hora de máquina é $2.188 e não $2.700. O cara foi fazer conta, que é o que a realidade dele o limita a fazer. E tudo bem, né? As contas mostraram que o valor hora era 2.188, ao invés de 2.700, o que não muda nada. Se pensar que eles estavam considerando $32, $35 antes, né? Então a diferença continua astronômica, mas beleza, é um número pronto. Aí o Bob, que é o cara da produção, ele fala assim,
eu não acho que vai dar certo, porque tem o sindicato, porque não dá para mudar, porque começa a pôr um monte de trava, né? Algumas coisas que ele pediu não dá para fazer, outras que não sei o quê. A Stacy é animada, é aquela que quer mudar tudo, que quer fazer tudo. E o Ralph, o cara da informática, ele tá boiando, né? Ele tá tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei nem aonde que eu entro nessa história. Então a Stacy é super defensora, falou, faz muito sentido para mim, a gente tem que arriscar, tem que mudar. E o Bob fala, olha, eu acho que a gente tem que mudar mesmo, mas não dá para mudar primeiro uma coisinha pequenininha, depois outra coisinha pequenininha, até que a gente consiga fazer as mudanças mais radicais. Isso é bem contrário ao ensino daquele outro livro que eu compartilhei com você, do Comece pelas Coisas Mais Difíceis. Ele está querendo começar pelas coisas mais fáceis. Isso é uma fuga, tá, pessoal? Eu acho que podia anotar isso aí, tá? Quem procura começar pelas coisas mais fáceis, na verdade, está fugindo de enfrentar o problema. É contrário ao que o livro ensina. Eles vão começar pelas mais fáceis, sim. Mas isso acaba trazendo um problema, que é o tempo de implantação do processo todo ser mais longo. E numa condição dessa, que eles têm poucos dias para implantar e para trazer alguma melhora, é algo bem arriscado, tá? Então, eles começam a trabalhar, falando a respeito das perguntas que o Jonah fez. Então, uma das perguntas que o Jonah fez ontem à noite realmente me deu o que pensar. Por que estamos fazendo os gargalos trabalhar em peças que não vão aumentar o nosso lucro? Aí a Stacy diz, porque a gente combinou assim. Então, olha que loucura, eles estão com um monte de estoque atrasado. Vê se você se encaixa nessa história aí. Bom dia, Sabrina. Espero que goste do que a gente faz aqui todos os dias, viu? Todo dia, esse horário, a gente compartilha o conteúdo de um livro de gestão de negócio chamado A Meta. Hoje a gente está no capítulo 20. Todas as outras aulas estão gravadas no nosso canal no YouTube, @PegosPeloTráfego. Você pode assistir a todas as aulas. É meia horinha, rapidinho, todo dia de manhã, inclusive os domingos, tá? Quem que tem dificuldade de levantar domingo para fazer live? Eu tenho, viu? Para mim é um esforço gigantesco. Bom, eles estão ali no ponto de dizer, tá, por que a gente está produzindo peça que a gente não vai usar agora? Uma boa pergunta, né? Por que você está fazendo um trabalho que não vai mudar a tua rentabilidade agora? Por que você está estudando um negócio que não vai aumentar a tua rentabilidade agora? Por que você está envolvido agora com uma coisa que não vai de forma prática mudar o teu resultado hoje? Sendo que tem outras tantas coisas que você poderia estar focado que trariam real diferença no teu resultado. Essa é uma pergunta para ficar para você aí, para você digerir. Se eu olho lá pro meu time comercial, eu preciso começar a pensar que tem alguns produtos que eu preciso vender hoje. Mas por que, Gil? Porque tem um prazo do evento, um evento ao vivo, você precisa vender ele. É diferente de um curso gravado que tá lá, comprou, não vai mudar custo em absolutamente nada. Então começa pelas coisas mais difíceis, que são as coisas que fazem com que a gente fique empurrando de barriga e a gente acaba não enfrentando essas coisas mais difíceis. Ales Damasceno, eu li esse livro há muitos anos atrás, primeira vez que entro aqui. Legal, bem-vinda. Espero que você goste de se lembrar dos conteúdos. Todos os vídeos até aqui estão salvos lá no YouTube, no canal @PegosPeloTráfego, numa série chamada A Meta, tá bom? Hoje é o dia 20, nós estamos no capítulo 20. E aí, eles chegam à conclusão de que eles estavam produzindo peças a mais para fazer com que a fábrica não ficasse ociosa, para dizer que os índices de desempenho e de ociosidade eram excelentes. Então, eles estão produzindo coisa que não presta, que não é que não presta, que não vai usar agora, só para manter a estatística bonitinha. E aí ele fala, tá, mas aí isso aumenta o nosso inventário, né? Ela falou, aumenta o nosso custo, né? Aumenta. Não traz nada de dinheiro, né? Ele falou, não traz, mas era como a gente pensava até a semana passada. Então vamos parar com isso. Aí aqui é a primeira decisão prática. Ele diz assim, olha, Ralph, o cara da informática, lembra? Separa para mim uma lista de ordem dos pedidos, do mais atrasado para o menos atrasado, coloca em ordem, pega lá os 50 pedidos mais atrasados, vê tudo o que precisa de peça que vai passar pelos gargalos e vamos produzir essas peças.
descontando o que já está produzido, o que já tiver no estoque. O Ralph fala, não, mas eu preciso fazer os relatórios mensais. Eu falo, para com o negócio de relatório mensal, para. Foca nisso aqui, que isso aqui é mais importante agora. Então, essa gestão do cara que está entendendo onde que está o foco do negócio é bem importante para um grupo, para um coletivo. Embora algumas pessoas não entendam o que é que está rolando ali, ter alguém que está focado em dar direção no negócio ajuda bastante o grupo como um todo, né? Então, organiza os seus problemas, dos mais velhos para os mais novos. Olha que legal. Organiza os seus problemas dos mais difíceis para os mais fáceis. Então, por que os mais velhos são os mais difíceis? É porque tem gente mais irritada, mais braba, mais acelerada. E ele dá uma regra na fábrica, ele diz, a partir daqui, a gente não vai mais atender como a gente vinha atendendo. Porque até ontem, quem gritasse mais alto, levava o presente mais cedo, levava o pedido mais rápido. Agora a gente vai seguir pela ordem de atraso. A gente vai atender os que estão mais atrasados para os menos atrasados. Só produza, Stacy, só libera para produzir coisas que têm relação direta aos gargalos do que está em atraso. Aí o Bob fala, tá, mas e o resto das peças? O resto, teoricamente, vai chegar, porque não tem gargalo, ela está fluida, ela está indo. Então, foca no que está travando, no que está atrapalhando. Muda agora o pessoal do controle de qualidade, coloca eles antes do forno, antes de cozinhar a peça, para tirar dos lotes todas as peças que já têm defeito antes de serem temperadas. E aí já começa o processo de revitalização deles de fábrica, de mudar o jeito de fazer, de comandar o troço com uma direção, com uma lógica, com um sistema que está sendo entendido pelos líderes. Isso aqui é bem importante. Muitas vezes a gente falha nisso aqui. A gente tem na nossa cabeça o que a gente quer fazer, tem a ideia do que está acontecendo bem clara dentro da gente, mas a liderança que está em volta de você não está alinhada com as suas ideias. Qual a consequência de não estar alinhado? A pessoa faz sem entender por que ela está fazendo. E se ela não entende por que ela está fazendo, a gente entra naquela história do que a gente já falou aqui uns dias atrás. O cara tinha que trabalhar 100 peças por dia, 25 peças por hora. Na primeira hora ele faz 19, na última ele faz 32, ele acha que deu tudo certo. Só que o estágio de produção à frente dele é um robô e o ritmo é 25 peças por hora e não aumenta o ritmo, não tem como aumentar o ritmo. Então na primeira hora ele ficou ocioso, na última sobrou peça, então ele não vai entregar 100 peças em 4 horas. Quando todo mundo sabe a respeito dessas relações, dessa dependência, fica muito mais fácil de conduzir o processo como um todo. Então a minha dica aí, e o que eu quero tentar aplicar dentro da minha estrutura, é que, e aí a gente fez uma reunião já de alinhamento de todos os proprietários, de todos os sócios, a gente vai fazer outra agora na próxima, né, na próxima semana, uma a cada 30 dias, 15 dias no começo, depois a cada 30 dias, é que todos os líderes estejam alinhados com a visão de negócio da empresa e o caminho para onde a gente quer ir. Todo mundo saiba onde é gargalo, todo mundo atue nos gargalos e desenvolva isso de forma positiva. Então, comandar o time, dividir as responsabilidades a respeito das decisões não é algo lícito, a responsabilidade é do gestor, mas compartilhar o intuito e o objetivo é importantíssimo. Então não é que você vai dizer para o outro, faça o que você quer, o que é que você acha que deve fazer para a responsabilidade ser do outro. Você vai tomar a decisão, você vai assumir a consequência da sua decisão, mas se o teu time estiver alinhado com você, sabendo o que é que vocês estão fazendo, a chance de potencializar, de dar resultado é maior, tá bom? Então essa é a parte da indústria até aqui. Sabadão geralmente fica bem light a aula, não sei porquê, mas é bem light mesmo. Talvez só uma coincidência. Aí o livro tem uma breve pausa no capítulo e pega ele à tarde. O pessoal está lá na fábrica, está trabalhando, está pondo em prática o que foi decidido. Pega ele na estrada, indo para uma cidadezinha vizinha, o sol se pondo, ele olhando quantos quilômetros faltam para chegar na cidade, e aí ele fala, bom, quem mora nessa cidade são os pais de Julie. Eu já avisei a minha mãe em casa que eu estou vindo para cá, pedi para ela não falar nada para as crianças e vou chegar de repente na casa dos pais da Julie, que eu preciso ver a Julie hoje. Aí ele chega
chega até a cidade, chega até a rua dos pais da Julie, atravessa o bairro, chega lá na rua, para o carro na frente da casa da Julie. Quando ele para o carro, a sogra já tá lá na porta. Abre a porta de madeira, tá na porta de tela, né? Porque as casas nos Estados Unidos têm essas duas portas, geralmente. E quando ela abre a porta de madeira, ela vai na porta de tela e tranca. Pum! Tipo assim, achando que ele vai entrar na força, que vai chegar atropelando. Tiagão, o livro se chama A Meta. É um livro de gestão de negócios. É um dos livros mais vendidos em negócios no mundo, 6 milhões de cópias vendidas. E ele é muito massa porque ele é um romance, é uma história. E aí no formato de história não dá preguiça de ler. Você não para de ler. Você quer saber o que está acontecendo com a história, você quer saber qual que é o próximo passo. Então, todo o foco é em cima da teoria das restrições, aprender a olhar para os pontos de restrição da sua operação, da tua família, do teu negócio e tratar a restrição, aquele ponto que está te impedindo de crescer para que a coisa consiga fluir, tá bom? Com base nesse ensino, eu voltei a fazer minhas aulas de inglês. Por quê? Né? Porque para mim era um ponto de restrição para os meus negócios, um ponto secundário, terciário, mas era um ponto, então volta a estudar. A gente vai um capítulo por dia, a gente está no capítulo 20. Todos os outros capítulos que a gente já fez até aqui estão no meu YouTube. O canal é @PegosPeloTráfego. Alguém puder escrever aí, @PegosPeloTráfego, estão lá, numa série chamada A Meta, tá bom? A aula de ontem é imperdível, imperdível, volta para ela. Ô Gil, por que você voltou a estudar inglês? Porque eu fiz uma reunião em inglês há uns dias atrás e eu tive um pouco de dificuldade para entender o que a pessoa estava falando e muita dificuldade para falar o que eu precisava. Eu entendi mais do que falei. Consegui fazer o negócio, consegui fazer com que desse certo. A gente ganhou uma entrevista de uma companhia de fora do país. Eles vão mandar uma equipe de TV para gravar uma entrevista dentro do nosso escritório, mas foi difícil, então era uma restrição. Pegos pelo tráfego. Tem um S aí, Cris. Tá bom? O nome é uma alusão aí a fugir, né, a correr pro cara que é traficante, para assustar na hora que vê o nome, mas é pegos pelo tráfego pago, né? É a nossa especialidade, é o que a gente faz no dia a dia aqui. Bom, voltando aqui, ele para na casa da sogra, a sogra abre a porta, tranca a telinha, diz que a esposa não vai conversar com ele. Ele fala assim, chame ela, vá lá perguntar se ela quer falar comigo ou não. Como você vai responder se ela quer ou se ela não quer sem você perguntar para ela? E as mães têm essa tendência de defender, né? É natural. E ela diz que não vai. Ele falou, bom, eu não vou sair daqui até eu conseguir falar com ela. A sogra vira e fala, então eu vou chamar a polícia para tirar você da nossa propriedade. Ele falou, lá na rua é público, eu vou entrar dentro do meu carro e eu vou ficar lá até que ela venha falar comigo. E aí quando a gente faz esse tipo de esse tipo de imposição, quando a gente estabelece uma posição rígida numa negociação, a gente corre o risco de passar vergonha, tá? Ele entra no carro e o primeiro questionamento dele é, putz, quanto tempo eu vou conseguir ficar aqui dentro? Quanto tempo eu vou conseguir ficar olhando para a porta da casa? E se ela não sair e for a noite inteira aqui? Então, cuidado ao estabelecer posições rígidas, a não ser que você esteja certo, né, de que você vai sustentar aquela posição, custe o que custar. Ok? Cuidado com o estabelecimento de posições rígidas e só as tome se você tiver certeza de que você vai sustentá-las independente de qualquer coisa. Beleza? Dito isso, passados, sei lá, umas 2 ou 3 horas, a Julie sai. Ela tá de calça jeans, já tá escuro, né? Vai até próximo ao carro, para uns 3 metros antes do carro. Quando ele vê ela saindo, ele sai do carro e vai na direção dela e para também. Ele diz que ela parece estar com medo de que ele vá agarrar ela e jogar ela dentro do carro à força, por isso que para um pouco longe. Pergunta para ela como é que ela estava.
Aí ela fala, ó, se você quer saber a verdade, eu tô muito mal. E aí ela pergunta de volta, né, como que ele tá e tudo mais. E ele fala que tá preocupado com ela. Ele fala, vamos dar uma volta? Ela falou, não, não vou, não quero. Vamos dar uma caminhada? Ela falou, não, não vou. Aí ele olha em volta assim e fala, viu, vamos andar? Porque tá todo mundo olhando. E se a gente não sair para andar, amanhã você vai ser a notícia do bairro. Aí ela diz que olha para as casas dos vizinhos, tá todo mundo na janela. É tipo aqueles bairros de cidade do interior, né? Que as fofoqueiras tá de plantão. Isso na cidade grande hoje é um pouco mais difícil, porque ninguém nem sabe quem mora na casa de cima, de baixo, de um lado ou de outro, né? Mas num contexto mais tradicional, assim, mais interiorano ou de casas, bairro residencial, isso é mais comum. Eles começam a andar, vão dar uma volta na quadra e começam a voltar nos problemas que eles estão tendo. Ele fala, pede desculpa por ter ido para o acampamento com o filho, mas diz que não tinha como falar não pro filho. Ela falou, cara, o negócio do filho foi a gota d'água, eu já estava mal antes disso e tal, tá tudo bem, mas e aí, que dia você volta para casa? Não sei. Você quer o divórcio? Não, não sei. E aí uma das perguntas que eu fiz para mim mesmo é, ficar falando sobre o problema resolve o problema? Aqui eu tenho duas óticas diferentes. Falar sobre o problema, teoricamente, não resolve o problema, beleza? Você falar que tá sem dinheiro e só falar que tá sem dinheiro e não fazer absolutamente nada para isso, não vai resolver o problema da falta de dinheiro. Quem concorda comigo aí, escreve concordo. Faz tempo que vocês não escrevem nada. Escreve assim, concordo. Concordo, 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 concordo. Ou se você não concorda, você escreve não concordo. Falar sobre o problema vai mudar a condição do problema. Então, se você está sem dinheiro e está falando sobre o seu problema de falta de dinheiro, se você continuar falando que está sem dinheiro, vai melhorar. Você concorda que vai melhorar? Ou você não concorda que vai melhorar só de falar sobre o problema? Só que esse questionamento me faz pensar numa outra coisa. A palavra de Deus diz que a gente recebe perdão no instante em que a gente se arrepende. Mas a gente recebe cura no instante em que a gente confessa. Então, ao confessar um pecado, um problema, vamos dizer assim, eu sou curado do problema. Eu não estou dizendo que o problema desaparece, eu estou dizendo que aquilo ali passa a não ter mais aquele peso, aquela dor, aquele trauma sobre a minha vida. Isso é o que está lá no livro de sabedoria, beleza? Então, como é que eu chego num consenso aqui, num meio termo, entre falar do problema e resolver o problema? O Tiago escreveu assim, ó, reconhecer o problema e tomar atitudes diferentes. Então, reconhecer o problema é um estágio importante. Se eu não reconheço que eu tenho um problema, eu não vou resolvê-lo, porque ele não existe. Então, quando eu reconheço que eu tenho um problema, eu começo a caminhar no sentido de resolver o problema. Legal. Mas só reconhecer e ficar falando dele não vai resolver nada. Eu preciso de uma atitude. Está bem alinhado a resposta, eu acho que ela é bem positiva. E aí a Julie fala, não adianta a gente ficar falando, já falamos isso aqui sobre isso 1 milhão de vezes. Não resolve. Ah, mas a gente vai mudar. Não vai. Ah, mas a gente vai fazer. Não, não vai. Ah, então você quer o divórcio? Ele volta sempre a martelar o negócio do divórcio. Você quer o divórcio? Ela falou, não sei. Ela fala assim, ó. Meu pai fala uma coisa. Minha mãe fala outra coisa. Os meus amigos falam outra coisa. E eu não sei o que eu quero fazer. E aí ele fala, tá, mas a parte mais interessada não tem opinião para dar? Eu e as crianças não vamos falar absolutamente nada? Ela falou, olha, eu saí de perto porque eu preciso pensar, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Eu não sei o que vai acontecer agora. Quando eu souber, a gente conversa. E aí eu notei que ele está lutando, ele quer o casamento. Ele diz para ela, olha, eu te amo, eu quero você em casa, eu quero você de volta, eu quero que dê certo, eu quero resolver. Eu não quero que a gente viva as coisas que a gente viu diversos dos nossos amigos vivendo. Aqui eu fiz isso aqui é massa, hein? Saiu no nosso canal ontem lá no YouTube, uma entrevista minha com o pastor Rafael Belo. Na minha opinião, a melhor entrevista que eu fiz até hoje na minha vida dentro do podcast, longe das outras, mesmo as que viralizaram, as que explodiram, pra mim, Gil, foi muito bom conversar com esse cara. Então, se você puder ir lá assistir, você vai entender melhor o que eu vou dizer aqui agora. Uma coisa é você sentir que está curado.
ok? A outra coisa é você realmente estar curado. A cura, ela não vem pelo sentir que está, ela vem por uma transformação. Isso aqui é forte, tá lá, bem explicadinho lá. Ele foi muito sábio ao colocar. Então, dizer a ela que ama, dizer que o problema precisa ser resolvido, dizer que ela se afastar ajuda ela a pensar no problema de uma forma melhor, dizer que ela tem tempo para resolver. Sentir essas coisas não vai mudar a situação. O que vai mudar a situação é ser transformado para transformar a realidade. Então, se eu for levar isso aqui para o negócio, você precisa transformar para transformar a realidade. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai para o mesmo lugar. Se você continuar no mesmo processo, você vai para o mesmo lugar. A loucura, né, segundo dizem, é uma frase de Einstein, é fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Alguns dizem que se você continuar fazendo as mesmas coisas, a tendência é piorar, não melhorar. Ah, mas é a mesma coisa, por que não mantém igual? Piora. Piora porque desgasta, piora porque estraga, piora porque as máquinas vão ficando mais velhas, piora porque você vai ficando mais velho, o teu corpo menos hábil, não melhora, tá? Aí, de repente, eles estão ali na frente da casa, de novo, deram uma volta na quadra. Ela fala a respeito da necessidade de ficar longe, de pensar e de poder tratar isso dentro da cabeça dela. Ele vira para ela de novo e fala, então você quer o divórcio? Meu, isso aqui é um negócio que os homens fazem, ou mulheres fazem, sei lá, quem tá passando por um problema, mesmo em negócios, eu já ouvi isso aqui um monte de vezes. Eu não quero mais. Então você não quer mais. Então você quer ir embora. Então fica acelerando uma postura, uma posição, para ver se recebe uma resposta rapidamente, e aí vai receber uma resposta que não condiz com o entendimento real do outro lado em responder. Se ele apertar aqui, ela vai falar, eu quero, mas não é o que ela quer, entendeu? Precisa desse espaço aqui. Várias vezes negócios são rompidos porque diante de um problema, na negociação de um problema, a pessoa coloca uma condição que ela não pode sustentar. Eu falei isso aqui no começo. Se não for do jeito que eu quero, então eu não quero mais. Então tá bom, pode ir embora. Entendeu não? Se você não fizer isso desse jeito aqui, eu não quero mais. Você colocou um ponto final na negociação. Não tem espaço para negociar. A única resposta que existe é, então tá bom, pode ir embora. Então, a gente precisa ter sabedoria para tomar decisões, para dar respostas. Eu gosto bastante da ideia de alguns caras da internet aí que dizem, olha, eu preciso pensar para responder. Estou pensando para te responder. E eu não posso responder no fervor, no calor da emoção. Então, ou eu não sinto emoção nenhuma para te responder, ou eu não vou te responder agora. Pegou essa senha aí? Pegou a chave, que nem diz o nosso amigo lá. Aí ele entra no carro e diz assim para ela, bom, você me liga quando você descobriu o que você quer. E ela fala, é isso que eu estou tentando fazer. Esse é o meu plano, fica tranquilo. Ele entra no carro, dá a partida no motor, abaixa a janela, olha para ela tá de pé na calçada do lado do carro, vira para ela e fala, sabe, na verdade é que eu te amo. E aí nisso ela realmente se derrete, vai até o carro, se inclina, pega na mão dele na janela, dá um beijinho nele, no rosto ali, sem falar nada, vira as costas e vai para dentro de casa. Ele engata a marcha e vai embora e o capítulo acaba assim. Amanhã a gente começa com ele chegando na casa dele, enfrentando lá a mãe dele, os filhos dele, a ervilha que ele deixou do café da manhã. Tem um monte de coisa lá para ele resolver. Venha mesmo no domingo, assista. Eu acho que é bem legal a gente não perder essas oportunidades que a gente tem de compartilhar junto. Aqui, durante o ao vivo, você pode fazer uma pergunta e eu vou tentar responder a sua pergunta. O capítulo de amanhã é muito dentro da fábrica, muito dentro da fábrica. Tem muito a ver com gestão, com negócio, com problemas que foram acontecendo conforme o negócio foi clareando, né?
E em negócios, em família, em ministério, em igreja, na vida, toda vez que você olha para um gargalo e trata dele, a tua produtividade aumenta, beleza. Mas não significa que você não vai ter um novo problema ali na frente, tá? Eu gosto do exemplo, é bonito aqui, né, Cris? É a casa da minha sogra, ela gosta de orquídea, tem um monte aqui, mas tem um monte, com força, viu? O que mais tem aqui é flor. Então, não quer dizer que... eu estava em Paraty, anteontem, ontem eu estava em Paulínia, hoje eu estou em Panorama. Depois você olha no mapa aí para ver se você encontra Panorama. Tô andando. Aí amanhã eu tô aqui ainda, segunda-feira Paulínia de manhã e à noite Uberlândia. Terça e quarta eu faço a live de Uberlândia, quinta-feira eu volto ao normal. Espero que vocês estejam gostando do que está acontecendo aqui, a gente se fala de novo amanhã, não deixem de vir. Olhem para os problemas reais, comecem pelos mais difíceis, não fuja dos problemas difíceis, encare eles, que encarar é o começo da solução. Só ficar falando que tem um problema não vai mudar a tua vida em nada, 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 nada. Ai, tá tão difícil, ai, tá tão difícil, ai, tá tão difícil. Vai ficar cada vez mais difícil. Não vai mudar absolutamente nada, a não ser que você mexa isso daí de uma forma positiva, tá bom? Pessoal, Deus abençoe vocês, espero que dê certo. Espero que vocês voltem aí amanhã. Quem chegou aí agora, assista o conteúdo que está postado, principalmente a aula de ontem. Começa pela de ontem, depois volta lá da número 1. E a partir de amanhã a gente segue. Aqui no Espírito Santo tem um panorama. Aqui é São Paulo ainda, mas é São Paulo, mas se você espirrar, você cai dentro do Mato Grosso. Beleza, pessoal? Até já. Espero que vocês estejam comigo aqui amanhã. Valeu!